Mesmo anos depois, lembro-me da estreia como se fosse ontem. Eu estava um pouco assustado e com muita vontade de mostrar meu potencial na liga profissional. Estreamos contra o Montreal, time que tinha Drogba. O jogo foi fraco, fui particularmente muito mal, tentei jogadas individuais e belos gols, todos vergonhosamente fracassados. Eu era um garoto querendo mostrar serviço, mas posso ver claramente que apenas atrapalhava a equipe e todo o meu individualismo. No fim, um justo 0-0. Aquele era apenas meu primeiro passo no futebol. Conforme o campeonato foi passando, nosso time se demonstrou bem abaixo do imaginado. Meu desempenho individual estava mais coletivo, mas não conseguíamos engrenar. Sofremos derrotas vergonhosas, e as poucas vitórias eram quase que obrigação. Um amistoso com o Manchester United estava prestes a acontecer, e como era um garoto apenas, não podia conter a ansiedade para que chegasse aquele dia. Estaria em campo com jogadores mundialmente renomados, e para mim seria um momento único. Infelizmente o técnico decidiu que eu ficaria no banco aquele dia. Não seria a primeira vez que começaria na reserva, mas sem dúvidas foi a vez que mais doeu. É engraçado pensar que nossa torcida estava lotando o estádio mais para ver a equipe adversária do que a nossa, mas era impossível julgá-los, pois eu como jogador também me sentia desta forma. Sem dúvidas aquele dia foi o ponto alto do meu ano. O primeiro tempo se passou com o domínio esperado do Manchester, mas sem gols. Tivemos uma clara oportunidade, mas De Gea fez uma boa defesa. Entrei logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Estava levemente nervoso, porém aos poucos todo aquele clima do futebol já começava a fazer parte de mim. Não fiz um jogo ruim, fui apenas mediano. Não era o ideal, mas foi o que consegui. O jogo se desenrolou como no primeiro tempo, com o Manchester arriscando sem muito perigo, tendo a bola e não produzindo chances claras, mas pressionando. Até que no fim do jogo conseguiram o gol da vitória. Passado o jogo festivo, voltamos o foco para a MLS, onde estávamos muito mal, e continuamos. As vitórias eram difíceis, o time estava ficando sem moral, por mais que tentássemos de tudo, nada acontecia. Mantivemos uma campanha pífia. Porém haviam alegrias mesmo nesta má fase. Fiz meus primeiros 2 gols profissionais na reta final do campeonato, e estava convocado para a seleção olímpica, que disputaria uma vaga para as Olimpíadas no Rio em 2016. Já era fim de temporada, meu corpo estava exausto e algumas pequenas lesões eram notórias. Participei apenas de um jogo naquele torneio, o mais importante. Foi contra o México nas semifinais. Foi um jogo extremamente disputado, apesar de poucas chances reais para ambas as equipes. Dei meu máximo, mas não conseguimos conquistar a vitória no tempo normal, e nem no tempo extra. O jogo foi decidido nos pênaltis, onde vencemos e passamos a final, lá derrotando o Canadá por 3-0. Voltei ao clube para jogar os últimos 3 jogos do torneio. Porém o pior aconteceu. Em uma disputa de bola perto da área caí de mau jeito com meu adversário, e senti uma dor que jamais havia sentido na vida. Saí de campo naquele mesmo instante. Os médicos do clube, através de exames, detectaram uma grave lesão, uma tendinite no tendão de Aquiles. Aquilo me deixaria parado no mínimo por 6 meses. Se existia um lado bom, foi que apenas faltavam 2 jogos para o fim do campeonato, e com as longas férias que temos na MLS era possível que eu voltasse ainda nos primeiros jogos da próxima temporada. E foi para isso que lutei naqueles meses.